A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus é motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Amados, é muito bom eu estar aqui juntamente com vocês. Fico grato por todos vocês que estão aí me ouvindo e os que estão aqui presentes e assistindo. É uma imensa alegria, poder compartilhar com vocês esta aula maravilhosa, a penúltima aula da Escola Bíblica Dominical desse trimestre de 2024, lição 12, tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Irmãos, como as demais lições, esta lição também está maravilhosa, tem assuntos que vai nos enriquecer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com a penúltima lição, a carreira que nos está proposta, que é o título desse trimestre, O caminho da santidade, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E eu já quero agradecer desde já a todos vocês que perseveraram aqui nestas lições. São 13 lições que nós estamos aplicando nesse trimestre e esta é a 12ª. Louvado seja o nome do Senhor. A bendita esperança, a marca do cristão. Esta é uma marca que o cristão deve ter na vida, cotidiana, ter esperança, não desistir, ter persistência, esperar. O que é esperança? Esperar algo que você não está vendo, isto aí é realmente ato de fé. Aí, como diz lá em Hebreus 11, que a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui para trazer esta maravilhosa lição, que é de suma importância para nós. Vamos ver o que estudaremos nesta lição. Esta lição, amados, nós vamos ver aqui sobre a bendita esperança, A bendita esperança é vista como uma marca do cristão peregrino, porque a luz da Bíblia ela está tratando da confiança que ele tem para com as promessas de Deus. Então o crente tem uma promessa e ele tem esta esperança, ele espera na promessa, mesmo que ele não esteja vendo, mas ele está acreditando, porque quem prometeu é fiel, não é o homem para que minta, não é filho do homem para que minta, nem que é o homem para se arrepender. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amado, veremos também que o cristão tem a certeza plena de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O cristão que vive a bendita esperança não esboça atitude desesperadora, seja qual for a circunstância, pois não é ignorante quanto ao que vai acontecer no futuro, certo? Então, é muito importante você ter essa certeza, essa fé, que quem te prometeu não falhará. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Deus nunca falhou e Deus nunca falhará. Se Deus prometeu algo a nós e não se cumpriu, o problema não está em Deus, está em nós mesmos. Por que, irmão Luiz, você vai falar isso? Porque a Bíblia vai nos dizer, no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, fala assim: Ora, amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia do corpo, da alma e do espírito. Então nós temos que estar, essa aí é uma parte que é nós que temos que fazer, certo? Tirar esse imundícia, tirar aquilo que não agrada a Deus, aí sim, aí as coisas se cumprem. Alguém pode falar assim, mas de qualquer forma, se Deus prometeu, vai se cumprir, porque ele não mente, porque ainda a Bíblia diz que se nós for infiel, ele continua fiel para conosco. Sim, ele é fiel, a palavra dele não volta atrás. Então, o que acontece? Ele faz a promessa, mas nós somos infiel. E onde é que entra a fidelidade de Deus? Entra aqui, a fidelidade de Deus é quando
ele cumpre com a sua palavra. Se ele prometeu e nós não fizemos a nossa parte, qual é a fidelidade de Deus aí? É não cumprindo justamente aquilo que ele prometeu, porque por nossa causa, não por causa dele. Se nós formos fiel, se nós guardarmos a palavra, as promessas se cumprem. Se não guardarmos, ele continua sendo fiel para cumprir aquilo que está lá em Deuteronômio 28, que são as maldições. Se nós obedecermos, então Deus cumprirá. Se nós não obedecer, Deus também cumpre a sua palavra em mandar, em permitir que aquelas maldições, tudo aquilo ali venha sobre a vida do homem. E nós não vamos querer, ser amaldiçoado, nós vamos querer ser abençoado. E nós temos que entender isso. Tem pessoas que pegam versículos isolados e faz aquilo ali uma salada toda e acha que Deus é obrigado a cumprir, porque Deus prometeu, sendo que o erro está em nós. De que se queixa o homem, diz a palavra, se queixa cada um dos seus próprios pecados, certo? Entendeu? Então a gente temos que ser fiel à palavra de Deus, que Deus vai continuar sendo fiel à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa lição nós temos aqui 3 objetivos que nós estaremos tratando aqui, 3 tópicos, juntamente com seus respectivos subtópicos, nós vamos estar aqui comentando alguns desses assuntos aqui, que vai ser muito importante. Mas, em primeiro lugar, quero falar para você que está chegando aí pela primeira vez, se inscreva, deixa aí o seu like, nos ajude no crescimento, no fortalecimento desse canal, porque toda vez que você deixa aí um joinha, o YouTube ele vai entender que você gostou e vai estar indicando para mais pessoas estarem assistindo os nossos vídeos. E deixa aí também o sininho ativado, o sininho das notificações, porque cada vez que nós soltarmos aqui um vídeo novo, você vai ficar sabendo, porque o YouTube vai notificar para você. Então, os nossos objetivos nessa lição, amados, são, primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã, certo? Nós vamos mostrar qual é o alvo dessa esperança. E segundo, nós vamos explicar a doutrina da esperança cristã, que isso é muito importante também. E terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente, a segurança. O que é uma âncora? É onde você coloca ali os seus navios para deixar ali ancorado, seguro, firme. Então essa é a firmeza do crente, Irmãos, a esperança cristã, ela é um antídoto do céu para nos motivar a perseverar na fé em Cristo em meio às aflições do tempo presente. Vamos aqui juntos aprendendo a palavra de Deus, o nosso Senhor. Nós vamos aqui para o textuário, temos muito assunto hoje. Vocês têm um pouco de paciência aí, que vai ser uma aula bem extensa, mas eu vou procurar ser breve aqui para que não terminar muito tarde. Textuário, comparando aqui nessas traduções. Vejam só, o textuário aqui na lição aqui diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. E aqui na tradução viva vai dizer assim: aguardando ansiosamente aquele tempo que se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo, outra tradução em Tito também, 2 e 13, só que é na tradução viva. Então, amados, entendemos isso como o arrebatamento quando Cristo aparecerá em glória para a igreja, ouça isso no nome de Jesus, e levará ao céu, ok? Então, esse versículo aqui, ele se completa aqui, como o arrebatamento da igreja, ouça isso no nome de Jesus. Se nós formos aqui ver em primeira carta aos Tessalonicenses, vai ter nós vamos ler esse versículo, essa referência aqui, para nós ver aqui o que diz aqui sobre o arrebatamento da igreja, certo? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13
ao 18. Vejam só, 4, 13 ao 18. Vai dizer assim, olha. Que vai falar justamente sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, né? Os que estão mortos, aqui, os que dormem aqui, está falando do sono, né, na morte, né? Os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Olha só, isso aqui já é quando, no arrebatamento da igreja. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que já dormem, porque o Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vejam só, então aqui, quando está aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança é aguardando o arrebatamento. Estamos aguardando essa esperança de que o Senhor Jesus Cristo irá voltar e irá arrebatar a sua igreja, os fiéis. Ouça isso em nome de Jesus. Certo? Aqui está falando ou será que se refere à vinda de Cristo para reinar quando ele se manifestar em glória? Quando ele se manifestará em glória para o mundo, derrotará seus inimigos e estabelecerá o seu reino, né? Apocalipse capítulo 19, 11 a 16, né? Nós vamos ver isso aí, né? Ali o juízo final. Basicamente, cremos que Paulo está falando da primeira opção, né? Cristo vindo buscar a sua noiva. É lógico que aqui está falando sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, né? Em Tessalonicenses capítulo 4, que nós vimos agora. Então está falando da noiva, que é a igreja. Contudo, seja como noivo, seja como rei, o cristão deve estar preparado, aguardando a sua gloriosa vinda. Então isto não tem como a gente mudar. Nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia diz assim, prepara-te, lá em Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Se não houver um preparo da nossa parte, se não houver uma santificação, uma separação do mal, uma separação do pecado, ouça isso em nome de Jesus, então nós não subiremos ao encontro, como diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Temos que estar preparados para subirmos com o Senhor. Paulo chama o vislumbre aqui a expectativa da glória de bendita. Ele chama bendita, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ele chama de bendita a esperança. Então, o Warren Wiersbe diz que, corretamente, que a volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança, é uma esperança cheia de alegria. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos 12, versículo 12 também vai nos falar isso aí. Agora, como que temos essa esperança cheia de alegria? Peraí, eu estou esperando a vinda de Cristo, mas eu estou passando, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou esperando, mas estou passando momentos de enfermidades, estou passando momentos de escassez, momentos de fome, momentos de angústia. Como que eu vou estar alegre? Porque a pessoa que sabe para onde vai morar, logo após o arrebatamento, após a sua partida desse mundo, após a sua morte, ouça isso no nome de Jesus. Temos mais que nos alegrar. O apóstolo Paulo diz que o que está esperando por nós lá na glória, lá no céu, o peso de glória não há de se comparar com o que nós passamos aqui na terra. Então vale a pena você passar por sofrimento, por humilhação, por calúnia, por tudo que você passar aqui. Porém, temos que nos alegrar, porque onde nós vamos morar, lá é incomparável, não tem igual. Ouça isto no nome de Jesus. Uma esperança também unificadora, ouça isso no nome de Jesus,
Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4, eu faço questão de ler essa referência aqui com vocês. Ouça isso no nome de Jesus, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é uma viva esperança também, como diz lá em 1 Pedro 1:3, ouça isso no nome de Jesus. 1 Pedro 1:3 vai nos dizer assim, vejam só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você foi regenerado, você foi purificado, louvado seja o nome do Senhor. E também vai falar de uma firme esperança, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 19, e uma esperança purificadora, né? 1 de João, capítulo 3, versículo 3, né? Então, vamos ler aqui essa referência. Todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Veja só, então, se você tem essa esperança de que Cristo vai vir te buscar para mostrar com ele na glória, para estar num lugar de repouso, num lugar onde você não terá mais sofrimento, não terá mais dores, não terá mais angústia, então vale a pena nós nos purificar, porque se nós temos essa esperança, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e irá também nos ressuscitar, nos transformar no corpo glorioso e estar com Ele na glória, ouça isso no nome de Jesus. Então cada um deve se purificar a si mesmo. Como é que se purifica? Se adulterava, não adultere mais. Se roubava, não roube mais. Se furtava, não furte mais. E por aí, tudo que você fazia de ruim, não vai mais fazer. Agora você vai seguir os caminhos do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, e assim você terá uma vida purificada, porque no céu não entra bagagem, no céu não entra pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Entra sim o pecador redimido, purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui na verdade prática, meus amados irmãos, rapidinhos. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Irmãos, essa esperança é para os salvos em Jesus, certo? Pois trata-se da esperança cristã. Os ímpios não têm essa mesma esperança. A pessoa que está no mundo, que não conhece a Jesus, não tem essa mesma esperança. Quanto ao destino eterno deles, a Bíblia diz que os aguarda uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os seus, os inimigos de Deus, lá em Hebreus capítulo 10, 10, versículo 26. Então, os ímpios não têm essa esperança, é isso aí que aguarda, se eles entendessem. Mas o interessante é que Deus ele é tão justo que antes que isso aqui aconteça, Deus já tem falado muitas maneiras, de muitas formas para as pessoas, ouça isso no nome de Jesus, para os ímpios, para que eles não caiam neste lugar de tormento, ouça isso no nome de Jesus, Então, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Isso aqui é a segunda morte, que está escrito lá em Apocalipse, que é a segunda morte, o lago de fogo, ouça isso no nome de Jesus, que vai consumir os inimigos de Deus, os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Deus. Então, Deus, ele é justo, Deus não é injusto para que não avise as pessoas antes. Mas será que a pessoa vai cair lá assim, sem saber? Não, Deus vem falando pela palavra. É aqueles que rejeitarem, é aqueles que ouviram a palavra de Deus e rejeitaram e desprezaram, ouça isso no nome de Jesus. Este é os que vão ser jogados nesse fogo intenso e vão ser consumidos ali. Ouça isso no nome de Jesus. Pensar na vinda do Senhor, amados, não cria terror no coração do crente, não.
Isso aí vai trazer alegria. Trata-se de uma esperança que anima, conforta e faz estremecer de alegria, mesmo vivendo neste mundo tenebroso. Então, só em pensar na vinda de Jesus, tem pessoas assim, eu vou morrer, se preocupa, tal. Não, o cristão que realmente sabe para onde vai, que tenha Jesus Cristo como seu mediador, que vai morar no céu, ele se alegra quando ele está para morrer, porque a morte, na verdade, é o transporte que nos leva até a Deus. Se não morrer, nós não vamos chegar a Deus lá no céu, né? Então precisamos morrer, porque a Bíblia diz que nem o sangue nem a carne entrará o reino dos céus. Então precisamos morrer para que o nosso espírito volte a Deus. Ouça isto no nome de Jesus. Para onde aponta, né, aqui o primeiro tópico aqui dessa lição, vai nos falar para onde aponta a esperança do cristão. Ouça isso no nome de Jesus. Mas vamos ler aqui primeiro a introdução, rapidinho, e depois nós vamos já pular para o primeiro tópico, né? A introdução diz assim: desde quando o crente nasce no mundo, nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana, amados, tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, vamos aqui nós já comentamos já desde o começo aqui, já fizemos um comentário aqui dessa introdução, mas nós vamos aqui agora já pulando para o primeiro tópico, né? Tópico 1, né? Para onde aponta a esperança do cristão, né? Esperança cristã, vamos ver aqui. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê no futuro, né? Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 8, vamos ver aqui essa referência rapidinho. 8, 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Se a pessoa já está vendo, né? Lógico que não está esperando, porque já está vendo, já chegou, já está em suas mãos. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, temos que aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Irmãos, o termo esperança tem dois sentidos principais em teologia. Pode definir tanto o objetivo da esperança, ou seja, Cristo, e tudo que se implica, né? Sua vinda final, a atitude de esperar. E a definição aqui apresentada traz à tona a complexidade e a profundidade do conceito de esperança. Na teologia, de esperança na teologia, em uma análise aqui inicial, a esperança é retratada como um objeto, mais especificamente Cristo e as promessas associadas à sua vinda. Esse aspecto aqui da esperança sugere uma concretude, né? Uma tangibilidade, pois está ancorada em uma Deus e em um evento futuro específico. No entanto, irmãos, a esperança também ela é descrita como a atitude de esperar. Este aspecto aqui é mais contemplativo, né? Pois não se refere a um objeto, né, específico, mas a um estado de espírito, uma disposição. Então, a esperança nesse sentido é a persistência, a resiliência aí que continua a esperar, mesmo quando o objeto da esperança ainda não se manifestou. Entendeu? Então, cabe cada um de nós esperarmos, né, continuar com alegria, esperando
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, a esperança na teologia abrange tanto a promessa divina quanto a disposição humana de fé e esperança, né? Confiante e pacientemente, né? Claro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que, eu espero, tal, mas quando vem a adversidade, aí já parece que acaba a fé e desmorona tudo, e parece que, não, nós temos que manter firme, ouça isso em nome de Jesus. Porque quanto mais você mostra a sua fé, mostra que está esperando, que tem confiança, parece que as coisas se complicam. É para testar muitas vezes a sua fé. E você não deve sair da presença de Deus por causa, né, de bobagem. Tem que continuar com aquela expectativa da volta de Cristo, de que você é um cidadão dos céus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai olhar para o sofrimento de Cristo, quanto o sofrimento que ele passou aqui na terra, né? Mas ele foi fiel até o fim para salvar a minha e a sua vida. E se ele tivesse desistido, não teria nem voltado para o céu de onde ele veio. Ouça isso no nome de Jesus, mas ele, como Deus, ele veio e cumpriu perfeitamente a sua missão. Então espere, mesmo que seja no sofrimento, na dor, na angústia, mas espere. Segundo subtópico, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui que fala, né? A esperança nas cartas aqui, falando sobre a esperança na carta do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança, né? Na ressurreição dos mortos em Cristo, né, como diz lá em Atos, capítulo 23, versículo 6, e 1 Tessalonicenses 4, que nós lemos, né, versículo 13 e 14. Então, a esperança também no cumprimento da promessa, Atos 26, 6 e 7, e a esperança, vou pedir para vocês lerem aqui as referências, porque vai tomar muito tempo, mas aí você pode ver Atos 26, 6 e 7. Também nós temos aqui a esperança da justiça, né, Gálatas 5 e 5, e a esperança do Evangelho, Colossenses 1 e 5, e a esperança do arrebatamento da igreja, que nós já falamos aqui, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Então, temos também a esperança da vocação, Efésios 1, versículo 18, e temos também a esperança da vida eterna. Olha aqui quantas promessas que nós temos, né, contidas nesses livros que eu estou citando aqui. Tito 1, versículo 2, né? Louvado seja o nome do Senhor, que foi o livro de Tito, né, 2 e 3, que nós lemos ali o textuário, né? Então, e temos também a vida eterna, né, Tito 1 e 2, e Tito 3, e versículo 7, e finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, né? 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13, ouça isso no nome de Jesus. E também Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 21, ouça isso no nome de Jesus. Filipenses 3 e o 21. Vai nos dizer assim: quem que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar-se todas as coisas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o Senhor transformará o corpo da nossa humilhação. Se você está passando por humilhação, né, doenças, tudo mais, o Senhor Jesus Cristo vai transformar esse corpo e vai nos levar um corpo glorificado perante o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a teologia da esperança é um elemento central na doutrina cristã, especialmente nas cartas apostólicas, né? Essas cartas de Paulo. A esperança cristã não é uma expectativa vaga, não, mas uma certeza baseada nas promessas de Deus, né? Revelada aqui na Bíblia. Essa esperança abrange diversos aspectos da vida cristã e do futuro prometido por Deus. Vamos aqui refletir sobre essa esperança, né? Considerando aqui os textos bíblicos, né, referenciados aqui, que nós vamos estar citando, não vamos estar lendo, é claro, todas as referências, mas vamos estar citando aqui para você depois, né, se quiser estudar, acompanhar essa aula em casa e procurar aí na sua Bíblia e ler todas as referências que nós passamos aqui. Então nós temos que ter esperança na ressurreição dos mortos.
Atos capítulo 23, versículo 6, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e o 14. Essa aqui nós já citamos aqui, né? E temos também a esperança na ressurreição dos mortos, é um alicerce da fé cristã. Então, quando você tem essa esperança que você vai ressuscitar dentre os mortos, então você vai ter essa firmeza, esse alicerce, essa segurança que você tem para ter essa esperança e conseguir, né, esperar em Deus, ter essa confiança de que tudo isso que está na palavra de Deus irá se cumprir. Então, ela é um alicerce da sua fé cristã. Paulo enfatiza isso aqui, né, que assim como Cristo ressuscitou, também os que estão em Cristo ressuscitarão. Veja só. O cristão recebe consolo diante da morte e do sofrimento também, né? Garantindo aí que a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida eterna com Deus. Viu que eu falei aqui no começo? Que a morte ela é o transporte, ela vai transitar daqui, desta vida, para estar com Deus, uma vida eterna com Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, vale a pena nós esperarmos com paciência. Ouça isso no nome de Jesus. A esperança no cumprimento da promessa também. Nós temos que ter essa esperança que a promessa irá se cumprir. Né? Por isso que eu falei lá que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Né? Então nós temos que ter essa esperança na promessa de Cristo. Que ele nos prometeu. Atos 26, versículo 6 e 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vou até ler essa referência aqui, só para você ter aqui uma certeza que nós estamos falando. 6 e 7 diz assim: e agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Paulo, ele foi preso, irmãos, porque ele cria, ele acreditou, né, na ressurreição, ele acreditou em Cristo e por isso ele se converteu. Aí prenderam Paulo e tal, mas aqui no versículo 7 diz assim: a qual, veja só, e agora estou aqui, versículo 6, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, esperam alcançar, e por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então, você sabe que mesmo se você confia em Deus, você tem esperança, você vai ser perseguido por isso também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo estava ali, né, se defendendo e falando por que ele estava preso, por que ele, né, simplesmente ele estava crendo na esperança, na ressurreição dos mortos, e eles ali não acreditavam nessas coisas que irá acontecer e tal. Mas é como diz, que os que dormem no pó, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então todos aqueles que não se arrependerem, que fizeram isso aí com Paulo, que faz com você, eles irão um dia ressuscitar. Todos vão ressuscitar, certo? Não tem essa de que um foi destruído para sempre, não, vai ressuscitar e vai passar no tribunal de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Aí lá eles vão acreditar, vão querer acreditar e vai ser tarde demais. Então Paulo, queridos, ele fala da esperança no cumprimento das promessas, né, daquelas promessas de Deus, incluindo a promessa da salvação e da herança eterna. Essa esperança é fundamentada na fidelidade de Deus, que sempre cumpre suas promessas. Deus não. A Bíblia diz que nenhuma das promessas, falando ali para Salomão, nenhuma das suas promessas que Deus prometeu caiu por terra. Ouça isso no nome de Jesus. Não cai. Se deixar de se cumprir, como eu falei no começo, se deixar de se cumprir, o problema está em nós, mas não Deus. Deus nunca deixa as suas promessas caírem por terra. Os hebreus, quando saíram do Egito, por exemplo, eles não entraram na terra prometida, na Canaã, porque eles desacreditaram e por isso eles ficaram pelo caminho, morreram pelo caminho, mas a promessa é de chegar lá. Então o culpado foram eles, né, que andaram se rebelando contra Deus, murmurando contra Moisés e tudo mais. Então tudo isso aí faz com que a pessoa perca de alcançar a promessa. Mas quando a pessoa mantém a sua esperança, vou sair isso no nome de Jesus, vai acontecer. Então, ele fala aqui também lá em Gálatas 5, versículo 5, né, a esperança da justiça, né, e também ele fala da esperança da justiça, se refere aqui vindicação final dos crentes, quando serão plenamente justificados e transformados
a imagem de Cristo, né? É uma antecipação aqui do tempo em que a justiça será corrigida, né? E a justiça de Deus prevalecerá. Ouça isso no nome de Jesus. E também a esperança no Evangelho. Colossenses, capítulo 1, versículo 5, né? Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 1 e 5 vai nos dizer dessa maneira, vejam só. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ouça isso no nome de Jesus. Então, desde que ouvimos falar, o versículo anterior fala, né, o contexto, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança. Então, ele fala que é por causa deste amor que tende a todos os santos, né, por causa da esperança que está reservada e tal, é que antes, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, vale a pena você ouvir a palavra do Evangelho e seguir os ensinamentos de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a esperança do Evangelho, amada, é a certeza da salvação oferecida por meio de Cristo, né? É a esperança de uma vida transformada e de um relacionamento restaurado ali com Deus, né? Como eu já falei aqui em outras aulas, em outros vídeos, que Jesus Cristo ele veio para restaurar aquela comunhão, aquele relacionamento do homem com Deus, porque o homem pecou e estava destituído, estava afastado de Deus. Né, através do pecado de Adão lá do jardim, o homem foi, né, distanciado de Deus. E Isaías 59, né, versículo 2, vai dizer que o que separa o homem de Deus é o nosso pecado. Então, Jesus Cristo ele veio para aproximarmos de Deus, né, nós termos novamente este relacionamento com o Criador. E também temos aqui a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver também a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13, que foi o nosso texto áureo. Paulo fala sobre a esperança do arrebatamento quando Cristo virá buscar a sua igreja. Isso aqui, irmão, proporciona aos cristãos, né, aos crentes, uma expectativa de encontro com o Senhor e de ser livrado aí da ira futura. Ouça isso no nome de Jesus. E a esperança da vocação, Efésios 1, versículo 18. Ouça isso no nome de Jesus. 1 versículo 18 de Efésios. Nós vamos ler essa referência aqui rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: sendo iluminados os olhos dos vossos corações, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós temos aqui essa esperança da vocação. Nós fomos, né, convocados aí a esperar, a ter essa esperança em Cristo. Também temos a esperança da vocação aqui, irmão, refere-se ao chamado que Deus faz aos crentes para viverem uma vida santa e cumprir seus propósitos, né? E é a esperança de que cada um tem um papel significativo aqui no plano de Deus. Cada um de nós temos um papel e nós temos que estar procurando cumprir, né, na íntegra esse papel que nós temos na esperança. E também nós temos também aqui a esperança da vida eterna, Tito 1 e 2 e Tito 2, versículo 3. Então, a esperança da vida eterna é a promessa de uma existência sem fim na presença de Deus, né, livre de dor, sofrimento e pecado. É uma culminação da redenção que Cristo oferece. Isso é muito importante. Nós vamos ficar livre de tudo isso aí. E a gente sabe que é só aqui que nós temos isso aqui. É quando nós estamos nesse corpo, né? Nós temos carne, alma, corpo, alma e espírito. Então, quando sair essa alma, sair o espírito que voltar a Deus, então a matéria, que é a carne, não vai sentir mais nada disso porque acabou. Mas o espírito, ele é a alma, né, que é o centro das emoções. Temos que estar, né, preparado para estar livre desses problemas aqui. Sofrimento, pecado, né, a culminação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Todos esses males aí, nós vamos estar livres. Também temos aqui a esperança como virtude. 1 Coríntios 13, 13. Paulo ele coloca aqui a esperança como uma das 3 grandes virtudes ao lado da fé e do amor. A esperança é essencial para a vida cristã,
né, motivando aí os crentes a perseverarem e a viverem de acordo com a vontade de Deus. Temos também a esperança cristã, né? A esperança cristã como exposta aí nas cartas de Paulo, ela é multifacetada aqui, e profundamente enraizada nas promessas de Deus. Ela não é apenas uma expectativa passiva, mas ela é ativa, porque molda a vida dos crentes, né, impulsionando-os a viver com Cristo, né, a viver com propósito, justiça e expectativa da glória futura. Então, aplicar essa esperança na vida diária significa viver com confiança em Deus, promovendo seu reino aqui e agora, enquanto aguardamos o cumprimento total de suas promessas. Então, isso aqui, né, viver aqui com confiança, né, em Deus, e devemos também promover o seu reino, falar para outras pessoas, né, levar a palavra, né, louvado seja o nome do Senhor, confortar os outros com essa palavra, ouça isso no nome de Jesus. Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, no tópico 1 ainda, estamos bem atrasados, misericórdia. Vamos lá. Deus, o autor da nossa esperança, louvado seja o nome do Senhor. Deus é o autor da nossa esperança, irmãos. Conforme o apóstolo Paulo, ele mostra lá em sua carta, Romanos 15, versículo 13, 3 razões para nunca perder a esperança nas promessas de Deus. Vamos ver, são elas. Deus é fiel, certo? Então, esta é uma das promessas que nós não devemos perder o foco, né? Perder a esperança nas promessas de Deus. Porque Deus é fiel. Podemos confiar em suas promessas porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Aí vai lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, ele fala: saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus, né? E Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos até 1000 gerações. Ok. Segundo, Deus é imutável. Isso significa que suas promessas também não mudam. Se ele prometeu algo, podemos ter certeza que ele cumprirá essa promessa. Ouça isso no nome de Jesus. Mas com uma condição. Essa promessa de Deus nas nossas vidas, não esqueçam, né? Pense como quem quiser pensar o contrário, mas eu digo, elas são condicional, depende de mim, da minha, né, não da minha fidelidade, mas porque nós não vamos conseguir ser fiel à maneira que Deus quer que nós sejamos, mas nós temos que nos purificar, ouça isso no nome de Jesus, como diz lá em 2 Coríntios 7, né? Mas diz assim, ó: eu sou o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3 e 6. Terceiro, Deus é todo-poderoso. Vejam só. Portanto, mesmo que as circunstâncias pareçam assim impossíveis, podemos confiar que Deus tem o poder para cumprir suas promessas, irmãos. Você pode ver isso lá em Jeremias 32, 17. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Certo? Então, a gente sabe que ele tem todo o poder. Ouça este nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico. Louvado seja o nome do Senhor. Percebeu que eu não estou lendo todo o assunto da lição, né? Estou só comentando, mas porque o tempo aqui realmente é muito pouco para nós estarmos explanando aí todo o assunto, mas nós vamos ficar aqui, comentar aqui algumas coisas sobre cada tópico, né? O segundo tópico fala sobre a perspectiva escatológica, né, futura, da esperança cristã, que é uma perspectiva no futuro. Escatologia significa estudo do futuro, né, da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro, certo? Então, a Bíblia contém, em boa parte do texto, as profecias que abordam os eventos futuros, temas que é descrito aí pela teologia como escatologia, certo? A escatologia é um ramo de teologia cristã que se concentra no estudo dos eventos, né, finais da história do mundo e do destino último da humanidade. A palavra escatologia vem do grego, que no começo, né, skatos, que significa último, e final, que a palavra é logia, que significa estudo. Então, louvado seja o nome do Senhor, estudo
das últimas coisas, dos últimos tempos, né? Então significa isso aí. Portanto, escatologia é o estudo das últimas coisas. Isso inclui temas como o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Tudo isso aí está para o futuro, vai acontecer ainda. O milênio, o julgamento final, a ressurreição dos mortos e o estudo eterno do justo e ali o estado do eterno, né, dos justos e dos ímpios, né? Então isso aí, escatologia significa isso aí, estudo das últimas coisas que estão ainda para acontecer. Segundo subtópico, vamos lá. Segundo subtópico aqui do tópico 2, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Irmãos, vocês sabem que muitos vivem com medo do futuro? Né, com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram, né, no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Você vê Romanos capítulo 15, versículo 4, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não pode ter medo do futuro. Ouça isso no nome de Jesus, diz assim: portanto, tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação preveniente das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que está escrito aqui, tem pessoas que não gostam de ler o livro do Apocalipse, que falam que é um livro assustador e tal, mas tudo que foi escrito, mas foi para isso aqui, para que tenhamos esperança. Quando fala lá em Apocalipse das últimas coisas, fala do milênio, fala de muitas coisas lá que vai acontecer no futuro, as pessoas ficam com medo. Não, foi feito para nosso ensino, para que nós possamos ter esperança no Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Complementando aqui o que o autor da revista comunica nesse subponto, irmão, abordaremos aqui os benefícios de estudar as doutrinas escatológicas. Vamos ver os benefícios que teremos aqui. Primeiro, motivação para a santidade e vigilância. Quando nós vemos um assunto deste, sobre o milênio, sobre essas coisas aí do julgamento final e tudo mais e tal, então o que você vai fazer? Vai vigiar, você vai se santificar. Por quê? Para não cair no inferno. É aonde você vai ter um pouco de medo do inferno, você vai ter medo do inferno e vai querer se desviar dele, você vai querer se santificar para não ir para lá, certo? Então você vai ter aquela motivação para se santificar e vigiar, certo? Vamos ver aqui a descrição. A iminência da vinda de Cristo, por exemplo, e o julgamento final incentivam uma vida de santidade espiritual, certo? E vigilância espiritual. Você vai vigiar, né? Para que não caia lá. A Bíblia diz vigiar para que não caísse em tentação, vigiar e orar para que não caísse em tentação, certo? Perspectiva, né? E prioridades eternas. Nós vamos criar essas perspectivas, né? E vamos ter prioridade. A escatologia, ela fornece uma visão eterna, ajudando aí os crentes a avaliar suas prioridades à luz da eternidade. Isso ajuda a focar em valores e ações com significância, né? Significância eterna, evitando a armadilha de se apegar excessivamente às coisas temporais e materiais. A perspectiva também eterna molda decisões e atitude no presente. Ouça isso no nome de Jesus. Quando você começa a pensar, como ele lá em Colossenses capítulo 3, né, pensar nas coisas que são de cima, na questão da terra, você começa a ter um desapego às coisas terrenas e você vê que você vai pensar mais nas coisas futuras, nas coisas do céu, vai juntar tesouro no céu, como diz a palavra, e aí você vai ter essa perspectiva, essa vigilância, esse cuidado, essa atitude, para que você não vá cair no inferno, num lugar de tormento. Ouça isso no nome de Jesus. Também você vai ter conforto, né? Consolação e conforto em meio ao sofrimento, né? Como eu já venho falando desde o começo, você vai ter, quando você começa a lembrar do sofrimento eterno e do prazer eterno que você terá com Cristo, então você vai querer viver o prazer eterno e não o sofrimento eterno. Você vai querer, então você vai ter consolo, vai ter conforto em meio ao sofrimento, porque você sabe que vai ter uma vida de sossego com Cristo, né? Os crentes aqui, eles encontram consolo na certeza de que a dor e o sofrimento são temporais, certo? São temporários aqui. É uma glória eterna e indizível os aguarda. A glória de Deus nos aguarda lá, Paulo falou isso, né? Ouça isso no nome de Jesus. Nós vamos ter também encorajamento à evangelização e missão, que é
cumprir o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí é uma ordem imperativa do Senhor, do Mestre do Senhor Jesus, certo? Então você vai ser encorajado a levar essa palavra também para outras pessoas, porque você que ama o seu próximo, você não vai querer que o seu próximo vá lá para o lugar de tormento, mas você vai querer que ele vai também gozar uma vida eterna com Cristo, né? Então, teremos aí a certeza do retorno de Cristo e do julgamento final. Motiva aí os crentes a compartilhar o evangelho com urgência. Isso aumenta o zelo missionário e o compromisso com a grande comissão, levando os crentes a proclamar a mensagem de salvação a todos os povos. Então, a escatologia, mas ela reforça a importância da evangelização e do alcance global da mensagem cristã, certo? Então nós devemos estar cumprindo aí esse ide do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, do tópico 2 ainda. Por que uma doutrina da esperança? Ouça isso no nome de Jesus. Por quê? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morrem, né, dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos aí por ocasião da sua volta, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. A resposta feita nesse anunciado pode ser respondida com um texto bíblico, né? Porque uma doutrina da esperança. Por que uma doutrina da esperança? Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele vai falar justamente, ora amados, né? Para nós não termos, não ficar pensando, ouça isso no nome de Jesus, nos mortos, porque isso aí se a gente ficar pensando, isso aí vai trazer tristeza, ouça isso no nome de Jesus, mas devemos pensar, ouça isso no nome do Senhor Jesus. Vejam só, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Então nós temos que pensar, né? Às vezes tem pessoas que ficam assim, mas será que meu parente, será que está no céu? Começa a ficar triste, mas daqui a pouco tem depressão. Meu parente, meu pai que se foi, minha mãe que se foi. Começa a ficar triste, até você perde a esperança do reino de Deus, de estar na glória, ouça isso no nome de Jesus. Então não é bom ficar pensando, ser ignorante, quando que se morreu, olha, está guardado, Deus daí para frente, né? O Senhor tem... sabe onde ele está, então não precisa você ficar se preocupando. Então, o mundo grego-romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança, conforme diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 12. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo, certo? Não havia, pois este não passava de uma prisão da alma. Eles pensam assim, né, os grego-romanos. Os epicureus não acreditavam também na eternidade. Para eles, a morte era o ponto final da existência. Os estoicos também diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando ela aparecer, nós já não existimos. Olha só. Os pagãos também reagiam com desesperos aí diante da morte. William Barclay registra o que alguns pensadores disseram. Esquilo escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Olha só, totalmente diferente, né? Totalmente o contrário ao que ensina o ensinamento bíblico. Uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Cátulo ele afirmou também: quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Então eles falam que dorme para sempre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então todos, a gente tem que filtrar todas essas coisas que a gente escuta por aí, porque senão a gente vai ficar também sem esperança, assim como muitos, né? Os crentes de Tessalônica, retirados dessa realidade aí, e ainda sendo brutalmente perseguidos, estavam se entristecendo, porque julgavam que seus entes queridos, os crentes que dormiam em Cristo, haviam perecido ali. Esta carta foi escrita para abrir-lhes os olhos da alma,
para a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. Então, ali eles estavam, os tessalonicenses ali estavam se sentindo entristecidos, porque julgavam que seus entes queridos, os crentes, que dormiam em Cristo, haviam perecido, estava sem a salvação, tinham perecido, acabou. Não é isso que a carta vem falando. Então a carta veio justamente, Paulo falando, justamente desfazendo esses pensamentos deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa foi então essa carta escrita por Paulo para abrir os olhos, e hoje vem abrindo nossos olhos também, para que nós não ficarmos pensando nessas coisas. Então a gente sabe que a nossa alma tem um destino, nossas vidas tem um destino depois da morte. Usa isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. William Hendrick afirma com resoluta certeza: de fato, a parte do cristianismo não existia nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui rapidinho para o terceiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança cristã como âncora da alma. Essa aqui nós vamos nos ater aqui um pouco, porque esta aqui vai nos trazer firmeza, segurança para o cristão. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro subtópico diz assim: nossa esperança como âncora. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. Você vai ver isso lá em Atos, capítulo 27, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele descreve, ouça isso no nome de Jesus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, durante a jornada com Cristo. Este é que fala os escritores hebreus, lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a esperança tem que ser uma firmeza na vida do crente, tem que ser uma âncora para te dar sustentabilidade, estabilidade. Ouça isso no nome de Jesus, para que você não tombe para um lado nem para outro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, firme. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ler aqui um texto bíblico, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos aí fortemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta, Essa esperança foi proposta para mim e para você. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Ouça isso no nome de Jesus. Onde Jesus, que nos precedeu aí, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa passagem que eu li agora, essas referências aqui, estão lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 17 ao 20. Os herdeiros da promessa são todos aqueles que, pela fé, são filhos do fiel Abraão. A promessa referida é a da eterna salvação de todos os que creem em Deus. A promessa da semente feita a Abraão teve o cumprimento completo e final em Cristo, certo? E todas as bênçãos que fluíram da união com Cristo foram, portanto, incluídas na promessa. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, o cristão agora tem duas coisas imutáveis em que confiar, certo? A palavra e o julgamento de Deus. É impossível imaginar algo mais seguro ou certo. Deus promete salvar todos os que creem em Cristo. Depois ele confirma isso com um juramento. A conclusão é inevitável. O cristão está eternamente seguro. Esta é a conclusão. O crente está
totalmente e eternamente seguro com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. No restante do capítulo 6, o autor emprega 4 figuras para nos fazer compreender a total confiabilidade aí da esperança do cristão. Primeiro, uma cidade de refúgio. Ele promete aí uma cidade de refúgio, onde nós vamos nos refugiar. E, segundo, uma âncora, uma firmeza, certo? Uma substância para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Em terceiro, um precursor. E quarto, um sumo sacerdote. Ouça isso no nome de Jesus. E esse sumo sacerdote é Cristo. Venceu a morte e está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você hoje. Vamos focar aqui apenas na figura da âncora. Nas tempestades e provações da vida, irmãos, essa esperança serve como âncora da alma. Né? O conhecimento que a nossa glorificação é tão certa como se já tivesse acontecido, impede-nos de ser levados pelas impetuosas ondas da dúvida e do desespero, por exemplo. A âncora não é lançada nas areias movediças, não, né? Aquela areia movediça do mundo, mas firmada no santuário celestial. Afirmar que a nossa esperança é a âncora significa que ela está segura em Deus, além do véu. Assim como a âncora está ali também, nós estaremos. Assim como a âncora está ali, nós também estaremos seguro em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. O pastor Severino Silva, nessa mesma linha de pensamento, diz que a diferença entre a âncora do navio e a âncora do cristão é que a âncora do navio aponta para baixo. Vejam só. Olha que importante, né, essa comparação. A âncora do navio aponta para baixo e quanto mais os ventos sopram e as ondas movimentam o navio, tanto mais ela vai se enterrando no fundo e lhe oferecendo segurança, certo? Então, quanto mais o navio se movimenta, ela mais vai se enterrando no fundo, né, oferecendo ali segurança. A âncora do cristão aponta para cima e quanto mais as tempestades da vida lhe sobrevêm, tanto mais sua âncora, que é a esperança, vai se fixando no trono de Deus, que lhe oferece uma proteção inabalável. Às vezes a pessoa fala assim, por que o irmão é tão bonzinho, mas ele passa tanto sofrimento, coitado. É tanta coisa. Então, cada momento que ele está passando por tribulação, aí muitas vezes você vai ver, ele está mais firme, fixado no trono de Deus. A sua âncora está mais firmando no trono da graça. Ouça isso no nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo falou assim, que quando pensava que estava forte, estava fraco. Pensava que estava fraco, estava forte. E quando você pensa que está, estou quase naufragando, você começa a correr para os pés de Cristo, começa a pedir misericórdia. Pedro, quando estava afundando, Senhor, tem misericórdia, socorre-me. Naquele momento de fraqueza, você vê que você é carente da graça de Deus. Mas quando o homem se sente forte, parece que é só ele só, que só ele faz, só ele acontece, e certo? E ele é o bambam e tudo isso. Então, quando o homem se sente fraco, ele vai buscar a presença de Deus. A âncora vai firmando, fixando mais no trono da graça de Deus. Segundo subtópico do terceiro tópico ainda, vamos lá. Porque a esperança do crente é a melhor? Vamos responder? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Ouça isso no nome de Jesus. Certo? A esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a alma dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança do crente, irmão, é considerada superior e singular por diversas razões, né? Diversas razões teológicas e bíblicas, destacando-se em vários aspectos que a tornam única e insubstituível. Aqui estão algumas razões pelas quais a esperança cristã é vista como a melhor. Primeiro, fundamentada na promessa de Deus, certo?
A esperança do crente, irmãos, ela está enraizada nas promessas infalíveis de Deus. Em Hebreus 10 e 23 vai dizer assim: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí? Não devemos vacilar, temos que guardar firme, com confiança, a nossa confissão nessa esperança, sem vacilar. Não devemos vacilar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela também é baseada na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela é o pilar central da esperança cristã em Cristo, né? Olha, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22, Paulo escreve: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ok? Outro, a esperança eterna é inabalável. A esperança do crente não é temporal ou passageira, não, mas ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 3, aliás, capítulo 1, versículo 3 e o 4, é descrita como uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Certo? E temos aqui o próximo. Motivação para a santidade e boas obras. Certo? Então, essa esperança ela traz motivação, né, para a santidade e boas obras. A esperança cristã, amados, motiva os crentes a viverem vidas santas e dedicadas ao serviço de Deus e ao próximo. Em 1 João 3:3, lemos: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, né, como também ele é puro. Nós já lemos esse versículo, já citamos lá no começo. E próximo, confirmação pelo Espírito Santo. Também era confirmada pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no crente é uma garantia e antegosto aí da plena realização da esperança cristã. Você pode ler aí em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e o 14, Paulo explica que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção, né, da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem todos esses itens aqui que nos traz, né, a esperança, faz nós nos mantermos com essa âncora firme em Cristo Jesus, no trono de Deus. Terceiro subtópico, né, no tópico 3, firme na esperança. Devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora, né, como ele falou, que o Senhor virá, mas nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, porque a Bíblia diz que é como fosse uma vinda de um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vai arrombar a sua casa. Assim é a vinda de Cristo. Nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos sabem, unicamente o Pai, né, celestial que sabe. Então, manter-se firme na esperança e não vacilar é preciso olhar para Cristo. Hebreus 12:2. Por meio do seu exemplo, amor, pureza, santidade e verdade, né, podemos seguir em frente, pois é o nosso maior padrão de vida. João 13, versículo 15. Quem vive nessa esperança terá sua visão focada em Deus, certo? Então, a pessoa tem que viver essa esperança com a visão focada em Deus. Se você tirar, meu irmão, você vai afundar. O Pedro, quando queria andar sobre o mar, quando Jesus estava andando lá, Jesus falou, vem. Pedro andou sobre o mar, depois ele teve medo, tirou os olhos de Cristo e ia afundando, porque o medo fez com que ele afundasse. Aí, Jesus foi lá e socorreu, certo? Então temos que ter a nossa visão focada em Deus. Em Deus, nosso futuro está garantido. O que é preciso é perseverar até o fim, como diz lá em Mateus, né, capítulo 24 e 13. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegando aqui ao final, nós vamos aqui para a nossa conclusão. Rapidinho, vou só comentar aqui. As horas já se foram, né? Mas vamos só comentar aqui um pouco desta conclusão aqui. Já vai quase 1h10. Conclusão aqui, irmão. Nossa maior marca neste mundo
é a nossa bendita esperança, pois aguardamos ansiosamente a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13, que foi, começamos lá no textuário, né? No entanto, para não perdermos essa maravilhosa bênção, é essencial viver de acordo com a palavra de Deus, para que nossa jornada seja uma caminhada de fé, sustentada pelas promessas divinas, acerca do futuro que nos espera, certo? Então, portanto, que permitamos ao Espírito Santo habitar continuamente em nossas vidas, capacitando-nos, fortalecendo-nos e guiando-nos para permanecermos firmes na esperança da vida eterna. Não deixe que nada, que ninguém tire o seu foco. Louvado seja o nome do Senhor. De estar olhando para Cristo, de estar buscando a presença de Deus. Mesmo se alguém vier falar, olha, irmãos, nós estamos cheios de doutrinas de demônios por aí ensinando coisas erradas. Às vezes até usam a palavra de Deus e você pode até se confundir. A Bíblia diz que o anjo, Satanás, ele pode, né, nos últimos dias, até fazer fogo dos céus, fingir que está descendo fogo dos céus e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Devemos tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Nem todo movimento Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que buscam, vão atrás de coisas, de doutrinas, de ensinamentos que não procedem. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que estão pegando um versículo isolado, estão fazendo uma heresia tremenda. Sai da igreja, abre uma congregação totalmente fora dos conceitos bíblicos, porque Satanás ele apresentou a palavra do próprio Deus a Jesus. Olha, se tu é filho de Deus, lança daqui embaixo, porque está escrito que a teus anjos dará ordem, teu respeito e tal. Se a gente for olhar muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar fazendo a vontade do inimigo e nós não percebemos. Que Deus abençoe, amados. Que Deus nos proteja, que nós possamos cada dia esperar com essa esperança firme em Cristo, a âncora, né, no trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a aula de hoje e a próxima lição, a lição 13ª, né, a última, a cidade celestial. É o destino do crente, de todo cristão. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.